valor da vida, do início da vida. E esse ponto aqui é um ponto importante, porque a ideia da prática do aborto ela tem uma origem pagã. Começa com essa leitura do Salmo 106, versos 35 a 38, onde o salmista vai falar sobre o passado de Israel, a convivência com os povos ali ao redor. E os irmãos conhecem bem a história, como que Deus foi trabalhando com o povo para que eles abandonassem o Egito, mas não se contaminassem com as práticas de Canaã. São duas questões importantes. Esse trajeto do povo por 40 anos no deserto, o objetivo de Deus era justamente fazer com que o Egito fosse tirado deles e vacinar o povo para não cair nas armadilhas dos povos de Canaã. A gente lembra sempre que, em vários momentos, eles queriam voltar para o Egito. Era um problema sério. O pessoal queria voltar para o Egito. Porque o Egito era melhor, o Egito a gente tinha comida, né? É interessante que essa ideia perdura, né? As pessoas trocam a liberdade pela comida. Não mudou nada, né? E no final fica sem liberdade e sem comida. Esse que é o problema, né? Então, Deus vai ao longo aí dos anos trabalhando com aquele povo para prepará-los. Porque o que eles iam enfrentar em Canaã, dentre muitas coisas, é o que o salmista diz, eu quero ler aqui, diz o seguinte: antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras, deram culto a seus ídolos, os quais lhes converteram em laço, pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. O salmista, é importante aqui compreender, irmãos, que este salmo é um salmo depois do exílio babilônico, viu? Essa ideia que aparece aqui de demônio não aparecia antes do exílio babilônico, só depois do exílio. Então, o salmista está narrando o que aconteceu com o povo. O povo cometeu um primeiro erro, que foi não exterminar todos aqueles povos. Deus mandou exterminar tudo, mas o povo não obedeceu. Deixou lá no meio deles, porque além dos povos vizinhos que eles teriam que conviver como nação, mas deixou gente no meio deles, e eles se corromperam. Essa corrupção aqui, especificamente, que ele está citando, era o sacrifício ao deus Moloque. Moloque era uma estátua, segundo alguns estudiosos, de bronze e oca. E era colocado fogo por baixo dela, e ela ia aquecendo a ponto da palma das mãos ficarem bem quentes, vermelhinhas,
E aí, nessa hora, eles pegavam os bebês e colocavam na mão do deus Moloque. Como diz o autor dos Salmos, uma dedicação aos demônios. Deus, irmãos, ele tem esse mandamento, não matarás, que a gente está esticando aí nas várias áreas. É um mandamento de proteção da vida. A ideia de não matar. Até quando Deus mandou matar, ele estava protegendo a vida. Como assim? Porque Deus não mandou matar ninguém que não merecesse. É o que eu falei que na outra semana. Tem muitos que não entendem por que nós somos contra o aborto e a favor da pena de morte. É justamente por isso. Porque a criança, ela não tem, nós estamos falando do ponto de vista humano, condenação. Ela nasceu em pecado, como a Bíblia diz, tudo isso. Mas, do ponto de vista humano, ela não cometeu crime. Já um adulto que comete crime, que passa por todos os processos de julgamento, ele vai chegar à pena de morte. Falei também que eu sou contra a pena de morte no Brasil, porque não dá, né? Nosso país não dá para confiar na justiça de jeito nenhum. Mas a pena de morte aplicada por Deus é justa. Então, a preservação da vida. E esse ato de oferecer o filho em sacrifício modernamente é o aborto. É o aborto. Naquele filme do Nefários, quem viu Nefários? Ninguém teve coragem, só viu. Tem que ver, gente. Está lá no Prime. De graça. De graça não, você paga. Não, de graça não. Não, porque antes você está sendo cobrado mesmo lá, né? Assiste. Tenham coragem de assistir. Né? Foi o Jânio que me falou desse filme. O Jânio. Assiste esse filme, esse filme é terror. Vai assistir. Não, não é terror. Ele é muita verdade. Né? Para quem gosta, eu já assisti ele umas 3 vezes. Né? Ele vai falar disso. Vai falar que o aborto, e no caso lá no filme tem um aborto, não vou entrar em detalhe, né, para não estragar a surpresa de vocês. Né? Vai falar de um aborto. E ele fala que é isso aqui. É oferecer o filho a um deus pagão, aos demônios. O princípio nosso é da vida. Por que nós cristãos não temos dificuldade em lidar com os filhos, mesmo que eles venham com as limitações, às vezes, que vêm, ou física, ou mental. Na época da Segunda Guerra, a Alemanha ela passou a matar todos os deficientes físicos, toda a criança que já nascia com deficiência já matava. Por quê? A ideia de matar para não ficar algo que dificulte a sociedade, que sugue energia da sociedade. A ideia do Hitler é a conquista, né? Então, nós nos colocamos verdadeiramente contra. Porque se veio
uma criança, por mais difícil que seja, nós cremos num propósito divino para a vida daquela criança e para a vida dos pais. É muito, e eu vou usar uma palavra muito pesada aqui, apavorante, os siameses. Todo mundo sabe o que é os irmãos siameses, né? Esses dias apareceu uma moça, né? Um corpo só e duas cabeças, já adulto. Aquilo é apavorante. E aí? Duas almas? Isso é bom para discutir lá na teologia. Duas almas, uma alma só. E se um aceitar Jesus e a outra não aceitar? Sabe por que existem siameses? Sabe, Giane? É só ler Gênesis 3 que você vai entender. Entrou o mal no mundo, bagunçou tudo, inclusive a genética. Mas é apavorante. Siameses. Mas mesmo assim, nós cremos no propósito divino, naquela vida, e nós vamos cumprir a nossa parte. Nós não temos que fazer julgamento. Isso tem que estar muito claro na nossa mente, irmãos. Não fazer julgamento. Nós vamos cumprir nossa parte. E as crianças que Deus nos dá, e a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, nós vamos cuidar deles, dentro do propósito divino. E preservar a vida deles. Em Deuteronômio 18:10, que está ali, a gravidez para o povo era considerada uma bênção do Senhor. Eu não sei se os irmãos viram esses dias um vídeo que apareceu de um muçulmano falando, usou uma expressão interessante, a nossa conquista é no ventre das nossas mulheres, filhos. Enquanto a Europa está quase sem crianças, né? Não tem criança. Os muçulmanos estão lá tendo 8, 10 filhos. E esse muçulmano diz o seguinte: nesses países democráticos, nós vamos para lá e vamos ter muitos filhos, porque daqui a 30, 40 anos, eles vão votar, porque os países democráticos dão o mesmo direito para nós do que o deles. Ô raiva, né? Ô raiva. Mas está correto, tem que dar o mesmo direito mesmo. São seres humanos, né? São como nós. Mas olha a estratégia. A estratégia. Então, nós temos que ter o mesmo sentimento do povo, de entender que os nossos filhos são herança do Senhor. Quando a sociedade rejeita Deus, começa a desprezar a vida. O aborto é apenas a continuação moderna dos sacrifícios pagãos de crianças. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o valor dos filhos para uma nova geração diante de Deus. Às vezes, nos dá muito medo do mundo. Isso é verdade. Eu sou da geração que a gente foi ensinado a ter menos filhos. Até na igreja, eu lembro. Palestras para casais ensinando a gente a ter menos filhos. Para o Brasil não explodir a população por causa das questões econômicas,
E nós tivemos poucos filhos mesmo. Nós somos uma geração de... Né? Quem tem 3, 5, assim, a gente olha e fala, não é bom da cabeça. Né? Porque a nossa geração é. Pode ver que a maioria aqui, tu tem 2 filhos. A do Henrique não está aqui mesmo, né? A maioria tu tem 2 filhos. Máximo 3, assim. Porque nós fomos doutrinados a isso. A ter poucos filhos. O medo que nós temos, do ponto de vista humano, é justificado, irmãos. Um mundo cada vez mais complicado, mais difícil. Não é só difícil economicamente, é difícil da convivência, é difícil das possibilidades da criança, muita pressão, muita loucura, é mesmo. Mas o ensino bíblico é nós valorizarmos o nosso filho e nos posicionarmos a favor da verdade de Deus, de preservarmos nossos filhos. Vamos ver hoje. Passou não. Ela falou que ia passar, mas não está passando. Passou. Abra sua Bíblia em Êxodo 21, versos 22 e 23. Êxodo 21, 22 e 23. É interessante que se você assistir, estou vendo esse texto, estou lembrando, né? Procurar um vídeo do Caio Fábio sobre esse assunto, ele vai defender o aborto. É interessante isso. Defende o aborto. Do Ed René ainda não vi ele defendendo o aborto, não. Mas possivelmente vai defender também. Né? Mas o Caio Fábio defende o aborto claramente. Olha só, Êxodo 21, 22 e 23. Se homens brigarem e ferirem mulher grávida e forem causa de que aborte, porém, sem maior dano, aquele que feriu será obrigado a indenizar segundo o que lhe exigir o marido da mulher, e pagará como os juízes lhe determinarem. Mas se houver dano grave, então darás vida por vida. Então, a lei ela está estabelecendo princípios, e é claro que Israel tinha os juízes para julgar o caso. Por isso que nós ensinamos princípios. Agora, cada situação vai exigir uma decisão. Na outra semana eu falei, uma decisão da família junto com a autoridade médica. O entendimento é que o governo civil, ele não pode decidir pela família. Que é o que acontece. Não sei se vocês lembram, alguns anos aí, acho que uma menina, né, que ficou grávida e na adolescência, e aí a justiça foi lá e decidiu que a menina deveria fazer o aborto. Está errado. Porque não é a justiça que tem que decidir. É a autoridade médica junto com a família. Tem um projeto lá em Brasília que é para ter aborto até 15 dias depois que a criança nasce. Eu falei, mas já não é aborto mais? Não, mas que o projeto é esse. Até 15 dias depois que a criança nasceu, não será considerado crime se matar a criança. Porque é matar, né? Alguém já viu as imagens na internet de aborto? Veja não. Fica ruim de dormir depois. Veja não. Terrível, tá? Então, olha só, Israel tinha essa legislação e o juiz ia decidir.
Que nível que aconteceu? Para que ele tomasse a decisão segundo a lei. Então, nós vamos tomar decisões segundo a lei divina. O juiz aqui poderia hoje ser o médico, que é a autoridade. Naquela época não tinha médico. É a autoridade hoje. Para se tornar uma nação, o povo deveria preservar a sua descendência. E com essa preservação, muitas atitudes deveriam ser tomadas. Vai ter caso que a ciência, o médico vai dizer, olha, o risco da mãe, por isso e por isso. Aí a família decide, porque a gente conhece muita história Não, passou, bati mais forte aqui. De muitas famílias, pessoas que estão grávidas, aí o médico fala para tirar, a pessoa decide não tirar. Já vi casos da criança nascer normal e a pessoa ficar bem. Tem caso da criança nascer com um problema, tem caso da criança nascer a mãe morrer, mas foi uma decisão da família. Eu citei aqui essa frase das feministas, né? Meu corpo, minhas regras. Quem é contra essa frase tem duas questões, né? Primeiro, que a criança, ela é uma vida e ela está ali naquele tempo, mas ela já é uma pessoa. E segundo, que a decisão não pode ser só da mulher, né? Afinal de contas, tem um pai nessa história, né? Mas se for o estupro, bom, aí já é outra situação. No nosso meio, e a gente vai discutir isso no próximo mandamento, né? Não adulterarás. Todo mundo quer perguntar para a gente, e os casos? E pode casar de novo? Não pode. Eu falei aqui, é sempre, cada caso é um caso. Essa é a famosa frase batista. Cada caso é um caso. Porque é assim. Cada caso é uma situação diferente. Quando a gente vai explicar para as pessoas como é que funciona a igreja batista, que eles acham assim um negócio muito esquisito, né? Que cada igreja tem o seu governo local, sua autonomia, toma decisões. Eles estão acostumados a ver os sistemas centralizados, né? Catolicismo e outras denominações, e nós batistas somos assim, é difícil explicar para eles. Mas batista é assim, cada caso é um caso. Então, se avalia uma situação, se avalia outra. E você toma decisões à luz dos princípios bíblicos, mas sem ferir o princípio bíblico e respeitando a família, respeitando a criança, respeitando a mãe, né? E o pai. Deus defende a vida do nascituro, mostrando que mesmo antes do nascimento já há dignidade de pessoa. A defesa, irmãos, é da pessoa, sempre a defesa da vida. Mesmo quando, aos olhos dos homens, parece muito fora daquilo que os próprios homens desejam. Devemos olhar para uma mulher grávida e ver ali uma pessoa. Eu tenho uma vizinha lá do prédio que está grávida, né? Quase nos dias de nascer. Essa semana eu estive lá na casa deles, a gente tem uma boa amizade com eles, são crentes também. E aí estava brincando com ela, né? Falei assim, é o único momento que a gente acha alguém barrigudo, bonito, né? Ela falou assim, mas tirou o neném também, já começa a achar que a barriga está feia. Eu falei, isso é. Os nossos padrões de beleza são assim, né? Mas você olha a mulher grávida e você acha bonito, né? Aquela bola. Né? Graças a Deus, né, Gil? Diz que são as mulheres que carregam aquela bola, que se fosse nós, misericórdia, gente.
Deus fez a coisa certa. Concordo plenamente com ele. Então, a gente olhar e ver que é uma pessoa. E que nós temos uma responsabilidade com aquela pessoa. De orar por ela, mesmo que você não conheça a pessoa, de cuidar, né? Há poucos dias nós levamos lá em casa para lanchar com a gente. A gente não tem tanto contato com eles, mas está sempre ali, um casal bem novo. É o segundo filho, agora é uma menininha. E levei ela em casa, né? Porque grávida está na época de comer, né? Aí levei ela em casa e fiz um quibe assado para ela, né? Bem caprichado. Ô, irmã, insistindo bastante. Eu tenho uma pessoa aqui da Piba que insiste comigo no quibe assado há muito tempo. Mas é interessante você ver, né? Minha mãe falava que para grávida tudo é saboroso, né? Tudo é saboroso, até tijolo, né? Tem umas grávidas como tijolo, como terra, né? Tem uns negocinhos. Apesar de que se você come beterraba, você está comendo terra também, né? Que aquele tem um gosto esquisito, né? Mas diz que é bom para a saúde, né? Então, nós crentes devemos valorizar muito a gravidez, essa nova vida que vem depois que nasce. Aí são os cuidados e ver, né, a criança crescer. O Vitão está aí, ó. Hoje falou o melhor versículo da Bíblia, né, Vitor? Jesus chorou. Né? Se ele chorou, a gente pode chorar também. Né? Isso é um princípio para nós. Diga não ao aborto. Essa é uma verdade que deve estar no nosso coração. E influenciarmos as pessoas, aqueles que estão ao nosso redor. A valorização da vida. Estarmos juntos e termos o privilégio de conviver com os filhos. Essa semana eu falei que um dos poucos privilégios de ficar velho, que eu mais tenho muita dificuldade, é os filhos crescerem e a gente poder conversar com eles. Eu acho isso um negócio assim fantástico. Você poder conversar com seu filho. Né? Você ter esse momento de sentar, de brincar, de rir, de falar das coisas da vida, aconselhar. Né? Esse é um dos privilégios de ficar, né, de ter a idade mais avançada. Mas, para chegar a crescer, eles precisam passar por todo o processo. Marcos 8,37, que daria um homem em troca de sua alma? Você teve a chance de viver. Sua vida vale muito para Deus. Então, a gente tem a preciosidade da vida. Nós temos muitas perguntas, irmãos, que não tem resposta. Por que Deus nos criou? A Bíblia não diz. Por que a grande pergunta, não sei se vocês fizeram na adolescência, eu faço até hoje, né? Por que eu sou eu? É coisa de maluco mesmo. Né? Por que eu sou eu? Mas não tem resposta para isso. Mas nós temos que valorizar o privilégio de vivermos. Se nos apegamos à nossa vida e Deus nos deu o privilégio de ter filho, de conviver com eles, de acompanhar o crescimento deles, que é um privilégio fantástico, né, de acompanhar o crescimento dos nossos filhos, e dar a eles a oportunidade deles desenvolverem a sua própria vida. Terem as suas conquistas, passarem por suas experiências difíceis, que eles precisam passar, né? Aprender a fé em Deus, aprender a tomar decisões que sejam decisões sábias,
decisões que venham a produzir fruto na vida deles, a fazer diferença no futuro que eles têm. E aqui eu paro nesse do aborto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não, que bom. Então vamos para frente, né? Misericórdia, né, gente? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode perguntar, te levo o microfone aí. Quer perguntar? Quer não? Quer não? Que bom. Olha só. Eu vou entrar no estudo que seria hoje, na verdade, né? Eu falei isso aqui, mas vou repetir, irmãos. Tratamos de princípios bíblicos sobre cada mandamento. E sobre esses mandamentos, a igreja estuda cada caso e toma decisões. Isso é muito importante nós assimilarmos essa ideia, porque a Bíblia, ela não é um livrinho de regras. A Bíblia é um livro de princípios e experiências. Então, os princípios, eles nos servem eternamente. O tempo não modifica princípio. Mas as experiências vão depender do local, do tempo, da situação. Então, nós temos todos os princípios bíblicos para estudarmos e tomarmos decisões. Existe uma diferença, e a gente já falou isso aqui, o Gildson falou, creio que falou também, entre matar e assassinar. Tem um vídeo do Tasso Licurgo, tem um corte que ele fala sobre isso. Alguém questiona e ele fala sobre essa diferença. Matar é um termo geral, por isso que as Bíblias mantêm o não matarás. Mas assassinar é um tipo específico de homicídio com intenção e, muitas vezes, premeditação. Por isso que a morte de Jesus na cruz, ela é considerada como um assassinato. Porque o julgamento dele foi fraudulento. O julgamento dele não foi bem feito. A morte de Jesus é um assassinato. No sentido mais amplo, o verbo matar significa tirar a vida de algo ou alguém. E isso pode ser intencional ou não intencional. Na linguagem jurídica é doloso e culposo. Não sei se alguns irmãos se lembram, mas já mencionei aqui que há 40 anos eu matei uma pessoa. Não sei se vocês lembram, já falei isso aqui no sermão. E foi culposo. Um acidente de carro que a pessoa morreu. Teve o processo todo que eu enfrentei, eu tinha 21 anos. Mas não teve nenhuma condenação. Eu fui considerado inocente no sentido, né? Porque não foi intencional. Então, você tem o não intencional, que é a morte causada por um acidente. Essa semana, lá em São Paulo, teve aquela queda da parte interna de um restaurante, vocês viram? A parte interna, tipo isso aqui, ó, caiu. Matou uma pessoa. Alguém vai ser processado, certamente é o dono do lugar. Mas será algo culposo. A pessoa não fez com intenção, não disse que vai cair, né, e vai matar. Diz que domingo ali ficou tão cheio
que tem gente que ficou com medo daquilo ali cair. Vocês sabem que aquilo ali é de metal, né? Vocês sabem que essas duas pontas são de metal? Sabia ou não? Isso é de metal. Encaixado ali, ó. Na hora que vocês passarem, eles passam mais cuidado. Mas diz que tinha tanta gente ali. Aí perguntaram para o Carlão, fica tranquilo. Cai não. Mas ele não ficou debaixo não, tá? Por segurança, ele já sentou mais para cá, entendeu? Maldade, viu, gente? Maldade pura. Então, é quando acontece um acidente, né? Sem intenção, né? Deu um tiro na pessoa, ela morreu, mas não foi intencional, né? Ela morreu. Agora, quando é intencional, que é o doloso, a pessoa que mata tem a intenção de tirar a vida de outra. Então, a pessoa age para matar, que é o caso do aborto, né? O aborto é um crime intencional. Só vai ali justamente para matar. Pode envolver humanos, animais ou seres não humanos. Você pode matar uma formiga, um animal em um acidente de trânsito ou uma pessoa. Essa semana alguém me contou que estava viajando e atropelou uma capivara. Aí parou para olhar, outra pessoa veio e socorreu a capivara. Né? Levou para casa, né? Socorreu a capivara. Né? Tadinha, ia ficar ali, naquele asfalto quente, né, modão? A pessoa foi bem intencionada. Mas comeu também? Puxa vida, hein? E pior que não chamou a gente, né? Mas você pode matar, como matar uma planta, né? A planta também tem vida, gente. Matou, tadinho, vai embora mesmo, né? Pode ser justificado em certas circunstâncias. Por exemplo, e a gente vai falar disso, se Deus quiser, semana que vem, a legítima defesa. Em legítima defesa, a Bíblia prevê os vários casos de legítima defesa. Apesar de que no Brasil não funciona, né? Se um bandido entrar na sua casa e você matar ele, você vai preso. Diz que nos Estados Unidos, não. Entrou na sua casa, você mete o fogo e fica por isso mesmo. Há alguns anos teve um caso de uma senhora, acho que era no sul. O bandido entrou, estava na cadeira, sentadinha, com a espingarda na mão. Na hora que o bandido levantou, ela meteu fogo. Ela foi processada. Mas aí o juiz não prendeu ela, não. Não, se ele prendesse, tinha que prender o juiz junto com ela. Né? Mas legítima defesa. O cara invade a casa. Ela estava bem protegida, né? Mandou fogo. O segundo é o assassinar. O assassinar é um termo mais restrito e sempre implica um ato intencional e geralmente qualificado. Sempre intencional, doloso, o assassinato é um tipo de homicídio doloso, ou seja, cometido com clara intenção de tirar a vida de outro ser humano. Pode envolver premeditação. É frequentemente associado a crimes cometidos com planejamento, motivo ou de forma furtiva. Antigamente falava, fulano fez tocaia para o outro. Vai tocaia. E matava. Esse é restrito a seres humanos. O termo é usado apenas à morte de seres humanos por outros humanos. Então, nós temos aqui algo bem diferente. E aí a gente encaixa aqui, como eu falei, o caso de Jesus. Ele foi assassinado. Foi bem planejado. Contratou alguém para mostrar quem é, pagou e influenciou no julgamento. A multidão gritou lá, crucifica, né? Falou com Pilatos, se ele não crucificasse, eles iam contar para o César que ele não era amigo de César. Então, toda uma pressão política para que Jesus fosse assassinado. Porque
do ponto de vista nosso, nós entendemos que Jesus não tinha pecado, ele não tinha que morrer, né? Ele morre por nossa causa. Mas o julgamento ali, ele não é do ponto de vista espiritual, ele é um julgamento do ponto de vista humano. Então, do ponto de vista humano, tudo foi planejado para matá-lo. Todas as artimanhas, né? Tudo planejado para matar Jesus. Então, ali foi realmente um assassinato. E Jesus morre, né, tomando o lugar daquele homem, né, o Barrabás. Mas aqueles 2 ladrões que estavam ao lado de Jesus foram condenados. Existe uma ideia de que Barrabás pertencia àquela quadrilha. Que Barrabás saiu e os 2 foram condenados. Então, Jesus ficou no lugar do Barrabás. Pensando nisso, irmãos, nós trazemos para as nossas ações. Porque a gente, às vezes, pega as coisas macros, né? Mas nós temos que trazer isso para o nosso convívio diário, na nossa ética cristã. As coisas que nós fazemos, intencionais, para prejudicar o outro. Nem vamos falar de matar, mas de prejudicar. Né? E a gente que dirige sofre muito isso no trânsito, né? Aquele dia que você está com mais pressa, tem um carro na sua frente, que só tem 2 marchas, né? Primeira e segunda. E você está ali, e é uma pessoa que ela tem um problema de direção, ela dirige no meio da pista. Mesmo que tenha 2 mãos, ela dirige no meio. Você não pode passar nem pela direita nem pela esquerda. Se excetua aí, eu não estou falando de motoqueiro, não, né? Que motoqueiro ele passa pela direita, esquerda, por cima, por baixo. Se tem alguém motoqueiro aqui, Deus te abençoe, meu filho. Mas moto não é de Deus, né? Então, a gente é provado. Aí, quando você passa, a nossa tendência é dar uma buzinadinha leve, né? Não é assim? Tá. Assiste um filme lá na Netflix, da mulher que buzinou para o homem. Com aquele cara, Russell Crowe. Assiste, gente. A partir daquele dia, eu nem buzino mais. Depois que eu vi aquele filme, eu falei, meu Deus, como que é perigoso. E é mesmo. O cara estava num péssimo dia. E a mulher com pressa dá aquela buzinada. O cara olha. E vira um inferno, tá? Então, a partir daquele dia, deixa para lá. Né? Então, a gente é provado nessas coisas. Qual a intenção que a gente faz? Né? Dentro de casa, né? Com marido e mulher, os filhos, em pequenas coisas, como que nós agimos, né? Nós gostamos muito daquela frase, não gostamos? Te avisei. Te avisei que não ia dar certo, né? Essa gente é difícil segurar, viu? É difícil. Eu te avisei que não ia dar certo. É? Como é que é? Então, eu te falei. Não, essa aí, mãe Iracema, essa é forte. Então, assim, nós temos as nossas dificuldades, né? Com o nosso dia a dia, com o que é doloso, o que é culposo, porque às vezes acontecem coisas, né? Que não é intenção. Não sei, na nossa casa acontece, não sei o que acontece com vocês, se abrir a geladeira, alguma coisa cair. Né? Porque o pessoal monta nos potinhos, né? Eu vi um vídeo esses dias, a pessoa falou, aqui em casa a gente não joga nada no lixo, a gente põe no potinho, põe na geladeira, espera estragar, aí a gente joga. Eu falei, gente, como que esse pessoal sabe o que está acontecendo aqui em casa, gente? Que é assim mesmo.
Sobra o restinho, a gente põe no potinho, espera estragar e joga fora. Então, isso é culposo, jogar fora. Você não tinha intenção de jogar fora, né? Mas no final... E, o negócio está complicando. Aí o Maracema só tem um nome precioso, só sabe disso. Esses dias, a Ana Cleide abriu a geladeira, um potinho de feijão caiu e abriu. Beleza. Mas foi a Rebeca que fez isso, tá? Foi a Rebeca que pôs o potinho, não fui eu, não. A gente não assume, não, guardão, gente, vai assumir culpa, nada. Então, assim, no dia a dia, a gente tem esses probleminhas, as dificuldades, que reflete a nossa limitação, a nossa vontade de fugir das responsabilidades, né? Nós somos assim. E o mandamento de não matar, né? E Jesus ele vai detalhar esse mandamento lá no Mateus, a gente viu isso bem claro lá, passa por questões das nossas atitudes, do que nós falamos com os outros, o que nós, no dia a dia, fazemos ou deixamos de fazer, tudo isso reflete. E é um aprendizado para a gente, irmãos, porque nós não somos isentas dos problemas. Não somos pessoas isentas dos problemas. Né? Nós estamos no mundo com os problemas. Né? Os filhos nossos podem ter problemas. O casamento pode ter problema. Né? Pode ter problema com o vizinho. O Arley mora ali no apartamento do pastor Lélio, essa semana, e mandou o vídeo lá. 11 horas da noite, os vizinhos, num baile, só música afro, né, aquele batuque. E diz que tem época que vai até às 3 da manhã. Então, se você mora num lugar assim, bem tranquilo, que só ouve os passarinhos cantando, dê glória a Deus, viu? Que é o meu caso. Não é, Gleice? Olha para o fundo assim, aquela matinha, né? Abre a janela, entra aquela brisa maravilhosa. Fácil não. O prédio cai mais bonito, mas tem vizinho barulhento, viu? Tem que dar graças a Deus, mano. Irmãos, a nossa caminhada cristã, ela é desafiadora. Jesus nos ensina a andar nos caminhos dele, a tomar decisões sábias, e quando errarmos, voltar e consertar. As coisas que nós fazemos ou deixamos de fazer, fazem parte da nossa história. E a nossa dependência de Deus, ela aparece nos pequenos detalhes do nosso dia a dia, da nossa convivência, por onde nós passamos, no emprego. Né? Pastor Wilson, a gente reúne com pastores, aí de vez em quando alguém, igreja, que é esse problema, o Wilson fala que, vai trabalhar na usina para você ver. Problema também. Como dizia meu cunhado, vai arrancar minhoca no asfalto, né? Aquele sol quente no asfalto ali, trabalhando, tem problema também. Então, para frente, meu filho. Não tem que agarrar em nada, não. Por mais que a gente queira, né? Você tem problema onde você está, tem problema para viver, mas tem as bênçãos de Deus para nós, né? A bênção do convívio na igreja, do aprendizado com os irmãos, né?
de achar que a sua barriga está grande, mas na hora que você olha a do Nicolas, você fala, gente, minha barriga está pequena. Eu estou tomando um remédio e eu engordei 5 quilos esse início de ano, irmãos. 5. Para perder é uma luta. Mas na hora que eu vi o Nicolas, eu falei, gente, eu estou bem, 5 quilos dá para ir remediando. Maldade com o Nicolas, né? Tem que orar por ele. Converso muito com ele, falo muito na cabeça dele. Vamos orar, agradecer a Deus, encerrar a semana que vem, nós continuamos e domingo que vem vamos falar sobre eutanásia, guerra, creio que a gente encerra domingo que vem, eutanásia, guerra e defesa pessoal. Muito obrigado, Senhor Deus, por esta manhã de culto, de celebração ao Senhor, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, esse tempo aqui de conversa, de convívio e de mostrar princípios para a nossa vida, mas também ponderarmos as nossas dificuldades. Continue, Senhor Deus, abençoando o nosso coração, dando, Senhor Deus, ânimo diante de um mundo difícil, mas sabendo que o Senhor está à nossa frente e, como diz a Tua palavra, assim como o Senhor venceu ao mundo, nós também venceremos. Abençoa o restante desse dia, abençoa o culto aqui à noite, celebração da ceia, o culto da juventude, que isso possa ser glorificado e a Tua igreja edificada. Em nome de Jesus. Amém. Hoje à noite eu vou lá em São Cândido. Vou lá ver se ainda tem jabuticaba na casa da Rosiane. A Rosiane falou que os... Como é que chama aquele bicho preto? Jacu. Os jacu lá são tão sem vergonha que eles vão comer jabuticaba de um lado, você pode estar pegando o outro, ele não se importa. Não, diz ela que lá para conseguir comer jabuticaba é difícil, porque a jacuzada baixa lá, meu filho. Macaco? Não, macaco entra na casa das pessoas, né? São... Um abraço, gente. Até mais.